Olá, pessoal. Estou aqui de volta para mais um vídeo da série Diversidade de Gênero e Espiritualidade, que é também o título de um curso que eu dou. Na verdade, eu dou dois cursos aqui na Igor e na Afaga sobre esse tema. Um é Diversidade de Gênero e Espiritualidade. O propósito desse curso, ele é um curso de 2 meses, ah, e o propósito desse curso é a gente trabalhar com construções da neuropsicologia, da sociologia, da neurociência de forma geral, que mais? Da história, para que as pessoas entendam a questão da diversidade de gênero de uma maneira conceitual. O outro curso, que é Exegese Bíblica e Diversidade de Gênero, é o curso que gerou esse conteúdo do livro que eu estou lançando agora, em novembro e dezembro. São cursos diferentes, viu? Os conteúdos não são o mesmo. Antigamente era um curso só, mas estava ficando muito grande, então eu separei em dois cursos para ficar mais fácil do pessoal acompanhar ah, os processos. Um é o processo bíblico, outro é o processo sócio-histórico. Assim ficou mais fácil. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, dá aquele joinha, né? Bacana, e ativa o sininho para o YouTube entender que o nosso conteúdo é importante. Você vai me fazer ganhar muito tempo. E não se esqueça que lá no meu Reels do Instagram, da Afaga e no TikTok conjunto da gente, estão pipocando lá também, mas trechinhos de 1 minuto e meio dessa longa fala de 10 minutos que eu tenho com vocês aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa nova série. Então, faça comentários aqui também. Pode deixar que tem um filtro, tá? Quando a pessoa vai comentar abobrinha, vai passar por uma retenção e eu tenho como filtrar aquilo dali. Então, fica tranquilo, eu estou fazendo questão de responder a todos os comentários que vocês estão deixando ali. Estou muito contente de estar com essa nova fase, implementando, né, esses conteúdos. Eu quero, inclusive, fazer agora uma alusão a um dos textos de recomendação, porque eu falei do texto do André, falei do texto do Alonso lá nos primeiros vídeos, mas é porque ainda estavam chegando outros endossos, tá? Então, eu quero falar hoje dos textos de endosso do Rabino Yair Alon, do pastor José Moura e também do pastor Ricardo Gondim, que foram muito preciosos, são os textos de capa do livro. Então, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho disso que eles escreveram e se tiver alguma coisa para comentar, já comenta aqui também, tá bem? Então, vamos lá. O Rabino Yair Alon escreveu assim: em um mundo tão carente da capacidade de ler os textos bíblicos e de compreender as suas mensagens, este livro brilha como um farol de conhecimento e de sabedoria. Olha, gente, ouvir isso de um rabino para mim é muito especial. Quem tem um pouquinho de vivência com o judaísmo sabe por que que eu considero isso tão especial, porque os rabinos são os caras mais estudiosos que tem dentro do judaísmo. Com uma profunda exploração da hermenêutica e da exegese, sem, no entanto, ser técnico e maçante, essa obra consegue ser um guia amoroso e carinhoso no desvendar das camadas de significado por detrás dos textos bíblicos que versam sobre relacionamentos. A meticulosa erudição da professora Lília e a profunda reverência que ela demonstra pela arte de interpretação são evidentes em cada página. Utilizando-se dos textos bíblicos, a autora nos pega pela mão e nos leva por uma jornada que mistura história, sociologia, antropologia e nos revela muito da psicologia humana, em especial diante de dois dos sentimentos mais poderosos que podemos experimentar, o amor e o ódio. Quer você seja um estudante de teologia, um estudioso de literatura, alguém interessado por qualquer motivo nas relações amorosas ou simplesmente uma mente curiosa, este livro fornece uma lucidez ímpar sobre um lindo modo de como navegar pelos intricados caminhos da interpretação, ao mesmo tempo que nos presenteia com perspectivas novas e relevantes de leitura e entendimento das Escrituras. Trata-se de uma verdadeira jornada deslumbrante pelos domínios do significado, convidando os leitores a descobrir os tesouros ocultos que se encontram sob a superfície das palavras. Uma leitura obrigatória para aqueles que buscam realmente sondar as profundezas das emoções humanas e o poder da interpretação. Eu gostei muito quando ele falou disso aqui, dos tesouros ocultos que se encontram sob a superfície das palavras, porque isso aqui tem a ver objetivamente com o método processual. O método processual, um dos critérios interpretativos que ele tem é o de leitura de superfície e leitura de profundidade. Na hermenêutica rabínica também há 4 níveis de interpretação, um deles é o da superfície e outro deles é o da profundidade, só que eles têm outros dois ali no meio, né? E eu tento, nesse livro, evidenciar como é que esse método processual funciona. Como é chamado teologia do processo relacional ou hermenêutica processo relacional, então passa
a lembrar desses dois termos, processo e relacionamento. O que o pensamento processual tenta fazer e faz, de alguma forma, é evidenciar quais são as conexões relacionais que estão presentes no texto que eu estou analisando. E o primeiro exercício que eu faço no livro, que é com aquela perícope de terror de Juízes 19 a 21, que é do estupro da concubina do Levita, que foi esquartejada e dividida para as 12 tribos de Israel. Na verdade, eu tinha dado uma aula sobre esse assunto na Universidade Metodista de São Paulo, para o grupo de estudos de gênero, e a líder do grupo falou assim: eu senti falta de você falar um pouco mais desse levita, porque geralmente a exegese feminista, quando pega esse levita, ela já está acabando com a reputação dele. Só que no processo relacional, eu usei outras mulheres feministas, intérpretes da Bíblia hebraica, que me mostraram que tem um lado de masculinidade em conflito nesse momento daquele estupro que geralmente é ignorado, porque a gente pega né, a, o rótulo de machismo, calvinismo e outros ismos, a gente joga lá e a gente acha que o levita tinha que se comportar lá naquela época bíblica com a clareza de informação e de sentimentos que a gente tem nos dias atuais. Então, esse tipo de anacronismo, de projeção de um sistema de pensamento atual nos personagens do passado, achando que eles tinham que corresponder ao modo como a gente entende as coisas hoje, em termos metodológicos, isso é uma desgraça. Mas eu tento mostrar como é que não dá para fazer assim. A gente tem que considerar a cultura daquele momento e mais para frente, em alguns novos vídeos, talvez eu toque mais assuntos desse capítulo específico, foi um capítulo muito especial. Se você quiser, ele está publicado na revista Estudos Bíblicos, tá? Chamado Inóspitos. Tá? Aliás, esse livro todo, ele tem, salvo alguns capítulos específicos, ele é uma espécie de catalisador de vários textos que eu já escrevi sobre diversidade de gênero no texto bíblico e estão publicados aí ao longo desses 20 anos. Então, vale a pena. E os textos na íntegra, que se referem a outros textos que não estão no livro, eles também estão referenciados na bibliografia de cada capítulo. Bom, então eu fiquei muito contente com essa palavra do Rabino. Ele é um professor muito querido, né? E é uma pessoa que estuda muito a mística do judaísmo. Ele é um especialista, né, no estudo de Cabala. E, para quem não sabe o que é Cabala, espero que algum dia, em breve, a gente faça uma live com ele aqui na Eagle, falando sobre o que você pensa que Kabbalah é e não é, né? Porque tem muito mal entendimento sobre isso. Ah, bom, esse é o primeiro ponto. Aí a outra pessoa que deixou um endosso também, no, na capinha do livro, é o pastor Lisânias Moura, que é o pastor da Primeira Igreja Batista do Morumbi, e ele escreveu um texto muito pastoral chamado Cristão Homoafetivo, um olhar amoroso à luz da Bíblia, publicado pela Mundo Cristão. E o pastor Lisânias, assim como eu, ao começar a se debruçar sobre o tema, ele tinha questões de vivência familiar que exigiam dele esse tipo de dedicação. E é um dos pastores tradicionais, né, bastante conservador, inclusive, em muitos sentidos, mas é um homem de uma humildade absurda. Por que eu convidei o Lisânias para fazer esse texto? Porque o Lisânias é aquele pastor acima de 60 anos, talvez, aí, né, por conta da faixa etária dele, que já está com mais de 30 anos de ministério na mesma igreja e já se aposentando, mas a espirituosidade do Lisânias para sempre aprender novo fez com que ele caminhasse a milha de ler esse livro inteiro antes do lançamento para deixar o endosso. E isso muitos pastores não conseguem fazer, inclusive pastores que a gente imagina que são pessoas mais abertas. Então, o Lisandro escreveu assim: o livro é exegética e cientificamente escrito, provoca e desafia, não importa qual seja a sua linha hermenêutica, apela para a razão e para a compaixão. E eu achei tão bonito isso que ele falou, que eu me lembro que nas nossas conversas ele falou assim, eu falei, como é que tá aí, pastor, está conseguindo ler? Ele falou assim, estou fazendo uma enorme ginástica cerebral. Ou seja, porque os conteúdos do livro reformulam tradições que nos foram ensinadas na formação teológica de uma maneira tão inquestionável que não tem como não parar e não rever tudo aquilo. E eu acho linda essa humildade que ele teve de ler o texto todo, se submetendo ao texto como um aprendiz. Isso para mim foi uma atitude que eu me sinto muito honrada, né, por um homem como ele, com a experiência ministerial, tempo,
A longevidade dele ministerial se dá ao trabalho de fazer isso. Eu menciono também no meu livro que houve uma consulta com 40 pastores na cidade de Vinhedo, onde eles pediram por uma abordagem exegética e o pastor Lisandro estava lá. Por fim, o último texto de Endossos é do pastor Ricardo Gondim, que estudou no mestrado da Metodista na mesma época que eu. A gente só se esbarrou porque nossas áreas de concentração eram diferentes, mas é um querido, um acadêmico também, além de ser pastor da Igreja Bethesda. E ele falou assim: já se disse que o bom teólogo trabalha com a Bíblia na mão direita e o jornal na esquerda. Ouso afirmar que os tempos mudaram e carecemos agora de pessoas que pensem com o coração nas duas mãos. A professora e doutora Lília me comoveu com o seu texto sobre diversidade e peculiaridades humanas. Ela conseguiu combinar com a paixão com razão e hospitalidade com acuracidade. No decorrer do livro, luzes se acenderam em minha alma, bem como fui desafiado a levar adiante o legado do samaritano. E é aquele que para, ajuda, né, carrega, paga as despesas. E aí, gente, é onde a gente precisa chegar enquanto comunidade de fé. Começarmos como grupamento humano. Eu não estou jogando essa responsabilidade para os líderes, eu estou jogando para a comunidade. A prática do cuidado. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, porque a gente não pode mais admitir que no Setembro Amarelo, quando a gente fica fazendo campanha de prevenção ao suicídio, ainda tem tantas pessoas LGBT+ nessas estatísticas. E se a gente ignorar isso, vai ser muito desumano, tá bom? Espero você aqui amanhã. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e divulgue o nosso canal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo.